estamos no horário diferenciado, de 7h30 às 8h30, porque hoje tem live Precisu aqui na Rede Meio Norte. Então a gente antecipa um pouco o programa para abrir espaço para esta live muito importante para a nossa estudantada de todo o Piauí, Meio Norte do Brasil. Mas antes, tem informação aqui para você. E o senador Marcos Duval, ele relatou durante o dia de hoje várias versões sobre um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira, em que teria sido proposto um plano golpista. O convite para o encontro teria partido de Daniel Silveira. Em seguida, o senador falou com Bolsonaro. No entanto, sem citar o teor da reunião. A partir desse ponto, as versões do senador Duval são cheias de contradições e a gente vai detalhar elas aqui para você. Primeiro, Duval não cita um encontro de preparação para a reunião. Depois ele diz que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para perguntar ao ministro como agir diante do encontro com Silveira e com Bolsonaro. Segundo Duval, Moraes respondeu que era para ele ir à reunião e reunir informações. Ou seja, inicialmente não existia a presença deste encontro preparatório com Alexandre de Moraes. Na live que Duval expõe pela primeira vez esse tema, antecipando uma matéria da revista Veja, na entrevista à Veja, ele não cita esse encontro preparatório, depois ele cita, teve um encontro preparatório, um encontro com o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente começa a desvendar essa história, porque ao passo que o Marcos Duval coloca Bolsonaro, coloca Silveira dentro de uma trama para articular o golpe, ele também coloca uma reunião anterior, uma reunião preparatória com o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu queria a sua opinião, José Osmando. Ô, Ananias, essa história é recheada, ela é completinha de contradições. Ela tem mais contradição do que informação. A revista Veja, a quem o senador deu uma entrevista e forneceu alguns documentos, por exemplo, como as transcrições dos diálogos dele com o Silveira, essa entrevista revela coisas que o próprio senador não sustentaria logo depois. Eu vi agora de tarde uma entrevista que o senador concedeu ao pessoal da Globo News e é de uma confusão sem tamanho. Ele não sabia nem dizer o local onde é que ele foi se encontrar com o Bolsonaro e o Silveira. Essa é mais uma contradição, né? Ele fala no Palácio do Planalto, na primeira entrevista. Depois fala Igreja do Touro, no Planalto, que são completamente diferentes. Diferentes, é verdade. São configurações diferentes, locais diferentes, garagens diferentes, entradas diferentes, mas ele... A impressão que fica de tudo isso é que ele está querendo que houve realmente uma tentativa, houve uma conversa entre eles. O próprio deputado, senador Flávio Bolsonaro, confirma que houve esse encontro, confirma que o objetivo foi discutir essa história e da gravação do ministro Alexandre de Moraes. E fica, me parece, depois de com frieza, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo uma declaração aqui, vendo outra ali, que houve realmente uma tentativa de envolver o ministro Alexandre de Moraes com o objetivo de descredibilizá-lo. Eles sabem que o ministro Alexandre de Moraes está senhor da situação em relação aos inquéritos que ele está comandando. Eles sabem que o Silveira seria preso a qualquer momento
apesar de ter indulto do presidente da República. Porque havia caminhos para que o ministro pudesse determinar a prisão, como foi determinado, e ele está preso. Então, o que existe na realidade é uma conversa, uma tentativa de golpe que me parece que tem relação com aquele documento que foi apreendido com o ministro, Anderson Torres, né? O Anderson Torres, né? Que está preso. Acho que isso tem relação, e acho que tem relação realmente com a tentativa de permanência através de um golpe do Bolsonaro no governo. E a tentativa de envolver o Alexandre de Moraes é exatamente para torná-lo sem confiança para comandar os inquéritos que ele está comandando com muito rigor. E colocando o Alexandre de Moraes dentro do processo, ele seria impedido. Porque ele passaria a ser um nome com interesse diretamente na investigação, porque a investigação passaria a envolvê-lo. O episódio que envolveria Moraes, a tentativa de gravá-lo. Então, isso termina fazendo com que essa declaração de Marcos Duval, revelação posterior à entrevista, mostra que há claramente uma tentativa de colocar, como foi colocado Bolsonaro, como foi colocado Daniel Silveira e o próprio Marcos Duval nessa tentativa de golpe, colocar também o ministro Alexandre de Moraes, mas colocá-lo de que forma? Como alguém que foi alertado antes, que ele seria gravado. Agora entenda, um deputado, ou aliás, um senador bolsonarista, ele esperava que, de fato, o Alexandre de Moraes fosse abrir algum jogo, se tivesse algum jogo para ele? Claro que não. A gente, desde o princípio, que eu falo, nós jornalistas, existe aí duas correntes. Uma que defende que nunca houve método e tudo sempre foi feito atabalhoadamente. E outra que defende, e eu faço parte dessa corrente, eu acredito, o bolsonarismo ele tem método. O que é atabalhoado é a liderança do bolsonarismo, mas o bolsonarismo ele tem método. E o princípio aí é o mesmo que fez com que tudo aquilo que o ex-juiz Sérgio Moro fez nos processos contra o presidente Lula seja visto agora nessa situação com Moraes, e tornar Moraes suspeito, porque no processo judiciário, quando você tem aí essa parceria, entre aspas, vamos dizer assim, que foi o que fez as sentenças de Sérgio Moro, as decisões caírem, né? Ficou ali, na Vaza Jato, ficou ali provado que ele, com a promotoria, eles tinham ali uma parceria, e ele era o juiz do caso, como é que ele estaria atuando em parceria com os promotores, né? Com a parte acusatória. O princípio é o mesmo, né? Desqualificar aí as ações do ministro dentro desse sentido. Como é que ele está parceiro da história, está sabendo, tem informações privilegiadas e não toma as decisões que tem que tomar. O princípio é o mesmo, é o método. Já eu vou ouvir o França e a Poliana, mas eu vou trazer mais uma mudança de versão desse caso. Nessa transmissão ao vivo, que foi na madrugada de hoje, para os membros do MBL, o Duval disse que existia uma tentativa de Bolsonaro de o coagir para dar um golpe de Estado. No entanto, o dia foi passando, olha, você imagina, um presidente coagindo um senador para participar de um golpe. E aí, durante o dia, Duval disse que usou uma palavra errada e que não houve nenhuma imposição a ele na reunião. Ou seja, ele tirou o Bolsonaro de uma eventual coação, disse que o Bolsonaro, o presidente, ouviu e ficou calado. Mas ainda assim mantém o presidente na discussão, né? Independente de como ele tenha participado dessa conversa, se impondo, se exigindo, se ordenando, se como ouvinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na versão de Marcos Duval, continua na reunião, continua debatendo o que seria
um golpe de Estado, né? A investida para um golpe ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, mudar as versões pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente. A gente vê nos últimos dias, desde 8 de janeiro, que a sequência dos fatos que têm sido revelados estão chegando mais próximo do ex-presidente da República. Então, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes, sim, ele vai continuar investigando, querendo os bolsonaristas ou não, ele vai continuar como relator da maioria desses processos, porque é o originário daqueles atos antidemocráticos, está dentro do escopo dessas investigações. Então, Alexandre vai continuar sendo um protagonista nesse processo. Mas o Supremo Tribunal Federal, com essas informações, com esse novo relato de Duval, vai agora agir, acredito que muito mais firmemente, porque as investidas contra a corte estão sendo reveladas ao pouquinho. Então, a tentativa de fragilizar acaba deixando a Corte Suprema ainda mais unida nos seus pares. Então, eu acho que vem aí a mão forte da Justiça, dentro do que prevê o Estado Democrático de Direito, dentro do que prevê a Constituição brasileira, que é tanto evocada pelos patriotas. Então, ela vai pesar sobre quem tentou destituir os poderes da nossa República. França? A cada nova versão fica mais complicada a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, assim como a Poliana citou, por mais que agora o Duval tente, entre aspas, aliviar a barra do ex-presidente da República, é fato que ele estava nessa reunião antidemocrática do dia 9 de dezembro. Ou seja, anteriormente havia apenas suspeitas da possível participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na incitação da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Mas, com esses elementos trazidos pelo senador Marcos Duval, fica impossível que o Supremo Tribunal Federal, as autoridades policiais, a Polícia Federal, que tem cuidado mais especificamente desse caso, volte as atenções para o ex-presidente da República. Então, a gente está apenas no início de toda essa investigação envolvendo, ligando fio a fio, a possível participação do Bolsonaro nos atos do dia 8. E tem mais uma mudança de versão sobre Bolsonaro. Duval disse que perguntou como o plano seria colocado em prática. Lembrando a você que o plano era gravar Alexandre de Moraes, onde ele admitia interferência na eleição. E ouviu do ex-presidente que havia um acordo para a participação do GSI. Foi isso que afirmou Duval, que o Gabinete de Segurança Institucional iria fazer os grampos, ia organizar a parte de gravar a fala do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, mais tarde, o senador retirou essa informação e disse que foi Daniel Silveira e não Bolsonaro o responsável pela afirmação sobre o GSI. Em um outro momento, Duval disse que Bolsonaro concordava com o plano e depois retirou a informação, dizendo que o ex-presidente só ouviu e ficou calado, seu Zé. Está muito claro que ele iniciou como uma bomba e aí durante o dia ele foi modulando a história, tirando o Bolsonaro aliado, inclusive ele desistiu do mandato, depois disse que não vai mais desistir, que foi convencido pelo Flávio Bolsonaro a não desistir. Ele lembrou de uma coisa chamada foro, né? A não renunciar do mandato. Mas isso é até curioso, porque como que o Duval faz uma acusação contra Bolsonaro e o filho vai pedir para o Duval permanecer no cargo? Ou seja, durante o dia essa história foi se desconstruindo e ficou muito claro que a ideia era colocar uma suspeição sobre o ministro Alexandre de Moraes, seu Zé, e livrar Bolsonaro. Essa tentativa de livrar o Bolsonaro está muito clara, né? E depois dele dar as primeiras declarações na live, o pessoal do MBL, depois já tinha dado a entrevista para a revista Veja, ele sabe o terreno que está pisando. Ele conhece o pessoal com que ele convive e sabe que as reações seriam contra ele, daí o recuo. Mas é importante, a revista Veja já está em alguns sites e nas redes sociais, embora ela só circule
e tem as transcrições dos diálogos do senador com o Silveira, Sim. em que o Bolsonaro é citado várias vezes, em que ele relata como é que se deu a história do carro, que foi carro oficial, né, da chapa branca, que foi chapa preta, que foi pegá-lo na garagem, ele não podia aparecer, ele não podia ser visto, né? Então, tudo isso está nas transcrições dos diálogos e é só a gente ver que vai, mais uma vez, depõe contra o que ele está tentando desfazer agora. Olha, Duval, ao ser questionado hoje pela imprensa, cadê os documentos? Apareceram apenas esses prints, mais informações que possam comprovar o que você está dizendo. Aí ele disse, olha, eu tenho os documentos, mas tem um lugar certo para apresentá-los. Vamos ver o que disse Marcos Duval sobre a comprovação das denúncias em documentos. A imprensa cobrou isso dele hoje. E ele disse, não posso tornar público porque é sigiloso. Por isso eu estou cobrando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a abertura de uma CPI. Aí eu posso divulgar. Claro que já tenho todos os nomes, mas só na CPI eu posso apresentar. Porque ele disse que tinham 5, nas conversas tem lá, 5 pessoas vão saber. E aí ele foi cobrado a divulgar esses nomes e ele disse, olha, na CPI, e estou cobrando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para instalar. Ou seja, a ideia era não só envolver Alexandre de Moraes, depois livrar Bolsonaro e também abrir uma CPI no começo do governo, que ninguém sabe para onde é que vai, né? O clima do Senado, de realmente uma margem aí pequena para o presidente Lula, a gente viu o resultado da eleição, os números, Marinho fez ali, valorizou seu passe, valorizou o passe do grupo, e tudo isso, como eu falei, tudo isso está interligado, é método. O que me chama a atenção é esquecerem que Alexandre de Moraes foi promotor de justiça de São Paulo por 12 anos, se eu não me engano. Então, assim, ele entende de todo o métier, de tudo o que está acontecendo, de ambos os lados. Do lado de quem acusa e do lado de quem defende, né? E imagina que Alexandre de Moraes vai se deixar gravar falando sobre um tema tão grave, de uma forma a se comprometer, né? E colocar aí todo um processo. Eu aqui não estou entrando no mérito se é ou não inocente. A questão julgada foi se o processo contra o ex-presidente Lula transcorreu dentro do que disse a justiça que tem que ser, e ficou provado que não foi, né? Sérgio Moro, a Dallagnol, todos os envolvimentos. E da mesma forma estão tentando aí criar um clima parecido com Alexandre de Moraes. Chega-se a ter um pouco, apesar de ser um método, um pouco inocente. Olha, Infantil, e o ministro né? da... Um método falho esse daí, Kátia, que está se mostrando falho. Mas tá Vocês fácil, a PGR tá gostando de trabalhar agora, basta a PGR pedir, leva para o ministro Alexandre de Moraes, ele ordena uma busca e apreensão da Polícia Federal. Já pediu os depoimentos, a polícia, né? o Marcos Duval vai depor, Já vai depor. hoje. E Pronto, o ministro fácil. da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, ele foi questionado sobre essa história do Marcos Duval propor uma CPI. E ele respondeu, vamos conferir o que disse Alexandre Padilha. Tem aí a frase do Padilha para a gente, ele diz o seguinte, abre aspas para Alexandre Padilha, é preciso desconfiar toda vez que alguém que defendeu o tempo todo os atos terroristas, o golpismo, inclusive o resultado eleitoral, tentou contribuir para esse clima de ódio no país, pedir uma CPI. Bem intencionado não está. Em primeiro lugar, a gente precisa saber qual vai ser a versão definitiva deste personagem, porque ele tem mudado aí as suas declarações. E em segundo, nós temos instrumentos muito concretos para a apuração de algo tão grave como o que ele diz. Aí ele ressalta a Polícia Federal, ele ressalta a própria estrutura montada pelo Supremo Tribunal Federal para apurar os atos golpistas e tudo relacionado a eles,
a investigação que a gente está vendo transcorrer, que a gente está vendo acontecer. Francis Teixeira. Ananias, o que se percebe é que esse grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vem metendo os pés pelas mãos, porque tudo que é dito, tudo que tem sido falado está sendo usado contra eles, porque não faz, inclusive, sentido essa mudança de versões do Marcos Duval, tendo em vista que ele concedeu essa entrevista para a Veja já há um tempo, e aí pensou, disse que estava nervoso, deu outra versão, depois dá uma nova versão. Então, tudo que tem sido falado nos últimos dias tem deposto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, com amigos, com aliados desses, ele não precisa, de fato, de inimigos, de adversários, porque eles mesmos têm prejudicado o ex-presidente. Seu Zé? Reforçando o que a Kátia falou, o ministro Alexandre de Moraes, não apenas essa passagem que ele teve pelo Ministério Público de São Paulo, mas ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo durante um bom período, foi ministro da Justiça do governo Temer, que o indicou para ser ministro do Supremo, e é claramente um dos ministros tecnicamente mais preparados desse Supremo Tribunal. Seria muita inocência, e eu acho que não é inocência, é burrice, achar que o ministro Alexandre de Moraes cairia numa esparrela, qualquer esparrela que fosse montada pelo pessoal do Bolsonaro. Tá aí, então, você ficou por dentro desse caso, que ainda vai ter desdobramentos, como a gente acabou de explicar, o Marcos Duval, o senador, presta depoimento hoje, após o pedido da PGR, que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, e, portanto, vai, neste depoimento aos policiais federais, ser, de fato, confrontado, cobrado, para que apresente uma versão definitiva desse ponto, e que, a partir disso, se faça a investigação devida. O fato é que, mais uma vez, o ex-presidente Bolsonaro está colocado em uma cena de debate sobre golpe no país e que, dessa vez, se colocou um ingrediente a mais, que foi o ministro Alexandre de Moraes, que já mandou investigar a questão e que CPI, nesse momento, descartada, já que há neste momento, uma investida que é da oposição para a criação de uma CPI, o que tumultua qualquer início de governo. E as instituições funcionando é que farão a apuração, aliás, estão fazendo a apuração de todos esses casos. Já já a gente retoma porque tem mais fato político importante para a gente contar para você. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Você que é